Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. Eu sou o vosso host Álvaro Samagaio e esta semana temos muitos temas mesmo, dos episódios que teve mais temas, mas acho que bastante interessantes todos. Temos desde consultores em AI, McDonald's, Rivian e Volkswagen fizeram um pacto de 5 mil milhões de dólares, o novo modelo da Anthropic que é melhor que o modelo da OpenAI, portanto que o último GPT, o que é que vai acontecer à Estação Espacial Internacional e como é que isto está relacionado com o Elon Musk e com a SpaceX. E depois algumas mais rápidas que falam desde ténis até a Meta AI, Figma, códigos de barras e Nvidia. Portanto, espero que gostem deste episódio. Se estão a gostar do podcast, já sabem, a melhor maneira de ajudar é subscreverem, deixarem as estrelinhas, partilharem com alguém, portanto com aquele primo ou familiar que até gostava de saber um bocado mais sobre tecnologia, mas que está sempre a leste das coisas. Isto é aqui o vosso, é tudo o que precisam condensado em meia horinha de episódio. E portanto é isso, partilhem, deixem as estrelinhas, comentem, enviem-me notícias para eu falar aqui também, ou temas que queiram ver mais desossados, entre aspas. Também se quiserem ajudar mais, têm aí a Donor Box. É isso, vamos para o episódio. Passa a intro. O primeiro tema desta semana está relacionado com AI, mas de uma maneira um bocadinho diferente. A semana passada li uma notícia do New York Times sobre quem é que são os verdadeiros vencedores deste boom da AI, e eles fazem uma comparação com o boom que houve quando apareceu a internet e quando de repente todas as empresas queriam estar online, mesmo aquelas que se calhar não teriam tanta necessidade de se colocar online, e houve depois o dot-com bubble e etc. De 1992 a 2000, uma digital consulting firm chamada Sapient, isto nos Estados Unidos, multiplicou o seu revenue, ou seja, receita anual, de 950 mil euros para 503 milhões de euros, e isto lá está a criar sites. E portanto, à semelhança do que aconteceu na altura, as empresas que estão a ganhar mais com este boom da AI são exatamente as consultoras. Desde as maiores, tipo Boston Consulting Group e McKinsey e etc., até outras mais pequeninas que estão a fazer trabalhos mais pequenos. Mas, por exemplo, só aqui para vos dar algumas referências sobre quem é que está a ganhar mais dinheiro com isto e que valores é que se fala nestes casos. A IBM, por exemplo, que tem 160 mil consultores sob a sua alçada, já vendeu, ou isto no sentido de já assegurou mais de 1.000 milhões de dólares em vendas para projetos relacionados com Generative AI no seu sistema que é o Watson X, e que facilita a construção e a manutenção de modelos de AI. A Accenture, que também é uma consultora, também já conseguiu vender 300 milhões de dólares em vendas de projetos de AI, e neste caso foi mesmo o ano passado. A McKinsey disse que 40% do seu negócio deste ano vai ser relacionado com Generative AI, e a McKinsey é um caso aqui um bocadinho diferente porque sempre foi, ou seja, a gênese da McKinsey é ser uma coisa mais estratégica e não tanto hands-on, portanto até se tem até se goza um bocadinho que está-se a pagar tanto por um PDF como as ideias, mas eles, pronto, estão a ver onde é que está o dinheiro, estão-se a adaptar, e é para aí que estão a caminhar. E outra também grande, que é aqui a KPMG, que nos Estados Unidos também já estão a prever vender 650 milhões de dólares em projetos, e portanto há dinheiro para todos e eles estão a saber capitalizar nisto. Estas empresas estão a organizar conferências e showcases onde mostram tecnologia de outras empresas como a OpenAI, Anthropic, Google e etc.
e estão também a empacotar estes projetos de AI com bastantes projetos de robótica. Espera-se que a indústria de management consulting nos Estados Unidos fature cerca de 400 mil milhões de dólares só este ano, o que é um aumento de 2% face ao ano anterior, e que vem ajudar aqui a quebrar a diminuição que tem havido pós-pandemia, onde todas as empresas precisaram de ajuda e, portanto, recorreram mais a projetos de consultoria. Aqui um exemplo de um projeto deste género com uma empresa muito grande. A McDonald's, que toda a gente conhece, né? Fez um projeto piloto em 100 restaurantes em que substituiu totalmente as suas máquinas, portanto, os seus atendedores ou as pessoas, os empregados que estão a atender o drive-thru, por Generative AI, portanto por um chatbot. A pessoa chegava à máquina, fazia o pedido ao chatbot, o chatbot registava o pedido e a seguir na próxima casinha recebia o pedido. Isto faz bastante sentido porque, sendo que a única função daquela pessoa é ser uma interface de conversação e, teoricamente, estes modelos são bastante bons a perceber, principalmente de línguas como o inglês, que têm imensos recursos. Estes 100 restaurantes foram nos Estados Unidos. Portanto, fazia todo sentido, acho que era um no-brainer eles poderem cortar custos aí nessas pessoas ou alocá-las a funções com mais valor, como é, por exemplo, o caso de estarem na cozinha ou a atender as pessoas que precisavam dentro dos restaurantes. O que acontece é que, e para o McDonald's isso faz todo sentido, porque a comida sendo altamente processada e aquilo no fundo é uma fórmula que é repetida infinitas vezes, quanto mais eles retirarem a variabilidade e quanto mais automação puserem, mais vai de acordo àquilo que é suposto eles serem, que é exatamente fast food, e portanto uma coisa ultra processada e super rápida e zero humanizada, não no mau sentido, no sentido em que pronto, é o modelo deles. E portanto eles substituíram as pessoas que estavam a receber os pedidos por chatbots, só que o que é que aconteceu? Esses chatbots começaram a ter erros, começaram a, por exemplo, se houvesse 2 estações, começaram a confundir os pedidos, talvez por ouvirem o pedido da outra estação e não conseguirem perceber que não era a mesma pessoa, talvez porque aquilo dentro do... Este não acredito tanto, mas o sistema se calhar confundir os pedidos diretamente, este acho que é um bocadinho mais rebuscado, mas começou a fazer alguns pedidos errados, até houve alguns vídeos a circular no TikTok de malta com 9 iced teas no menu e 200 nuggets, e que depois não conseguiam cancelar o pedido porque o chatbot começa a entrar num loop de alucinação e já não permite interações corretas com ele. E então eles acabaram esse projeto. Este projeto foi entre a McDonald's e a IBM. Eles disseram, apesar deste problema de terem feito algumas encomendas erradas, disseram que havia espaço para Generative AI no McDonald's e que, portanto, eles querem avançar com novas formas, ou pelo menos novas soluções para este caso específico do drive-thru. E, portanto, isto provavelmente há de chegar cá a Portugal, daqui a uns anos, se calhar só, em que vamos ter um chatbot a aceitar os pedidos em vez de um colaborador do McDonald's. E já que estamos a falar em AI, a Anthropic, que é uma das competidoras da OpenAI e da Google, ou seja, que cria os próprios modelos, as próprias LLMs, cuja a LLM chama-se Claude, lançou esta semana ou a semana passada, nestes últimos dias, um modelo novo que é o Claude 3.5 Sonnet. Eles têm 3 tipos de modelos. Tem o modelo mais leve, que é o Haiku. Deixem-me só confirmar isto para não vos dizer asneiras. Mas tem um modelo mais leve, que é o Haiku. Tem um modelo mais pesado, que é o Opus. E depois tem um modelo intermédio que combina performance com velocidade, que é o Sonnet. Eu vou pôr aqui um gráfico para vocês verem, eles têm mesmo tipo número de parâmetros versus performance, velocidade, e eles antes estavam no Claude 3, portanto de cada um destes modelos, e agora lançaram o 3.5 do Sonnet, e supostamente é melhor que o GPT-4o, também é omnichannel, ou seja, também é possível interagir via voz e via
imagem, ou seja, é um modelo que combina aqui estas capacidades todas. Para além disso, em termos de scores nos testes que eles costumam fazer, ele teve melhores scores em quase tudo, exceto em 2 parâmetros. Um deles acho que era Mathematical Reasoning, portanto resolver problemas matemáticos, em que o GPT era melhor, e o outro, não tenho a certeza, agora não tenho aqui a imagem, mas acho que era algo como conhecimento de undergrad, ou seja, conhecimento genérico de algumas coisas. Mas, em termos de capacidades, este Claude 3 Sonnet, para além de 3.5 Sonnet, para além de ser um modelo mais capaz, a interface que a Anthropic preparou para conversarmos com o modelo, e by the way, é de borla, podem ir a cloud.ai e começar a utilizar já este modelo, é, a meu ver, pelo menos bastante mais interessante do que a interface que o OpenAI criou para o ChatGPT. Porquê? Porque, principalmente para os use cases em que é preciso trabalhar com código, ou seja, para programadores, ou mesmo para malta que pretende criar algum produto digital, ele tem uma coisa que se chama uns artifacts, em que nós podemos pedir gera-me um código para um joguinho de Snake, e ele, ao lado do chat, portanto tem a janela de chat normal, ao lado da janela de chat abre uma janela em que corre o código que gerou, e portanto isto serve como dá para perceber se o código funciona ou não, ou seja, a pessoa depois não tem de saber implementar aquele código em lado nenhum, consegue testar logo ali ao lado da janela. E para além disso, a maneira como ele gera o código, a meu ver, e isto agora aqui já é um bocadinho percepção minha, é bastante diferente da maneira como como os modelos GPT geram o código. Ou seja, o que é que isto significa? Quando nós pedimos, gera-me o código para um joguinho de Snake, ele gera a prompt, gera o código e guarda mesmo no chat um ficheiro que se chama snake main. Qualquer coisa. Pronto, esse ficheiro depois, se eu disser, ok, agora para além da funcionalidade básica do Snake, adiciona um scoreboard em que eu consigo ver quantos iscos é que já comi. E ele pega naquele código e não volta a gerar de novo, ele pega naquele ficheiro que gerou e altera-o, e portanto é muito mais robusto a fazer alterações ao código que nós queremos do que propriamente o ChatGPT, que, a meu ver, pelo menos é assim que eu acho que ele interage, ele gera o código todo de novo, ou seja, vai ver o que é que fez e gera o código todo de novo. E portanto começa a meter mais erros, e depois o facto de não podermos testar rapidamente o código que vem, ou pelo menos visualizar o código que vem, no caso, por exemplo, se eu fizer uma interface de front-end, faz com que a qualidade do código seja um bocadinho mais baixa. Pelo menos é a minha percepção, e eu no meu trabalho tenho usado cada vez mais o Claude e cada vez menos o ChatGPT, exceto quando são coisas muito específicas em que eu sei que o ChatGPT vai ter melhor performance. O Claude também tem, ou a Anthropic neste caso, também tem uma aplicação mobile, e aí sim eles estão um bocado atrás da OpenAI. A aplicação é pior, não tem este add-on dos artifacts, portanto não é possível, ou seja, gera-se código e ele aparece lá como texto, não é possível testar, e não tem aquelas funcionalidades de falar para o modelo, ou de falar com o modelo, e também em termos de capacidades do modelo, acho que estão um bocadinho toned down face ao que o ChatGPT consegue fazer na aplicação mobile. Mas em termos de user interface, eu acho que a aplicação do Claude por acaso é um bocadinho mais apelativa, um bocadinho mais bonita pelo menos, e consta também que o modelo é mais responsável, ou seja, eu já falei disto num episódio anterior, num dos primeiros, ele tem algumas preocupações éticas e morais, mesmo em termos de regras digitais, ou seja, ele é treinado com muitas instruções e muitos terms of services de produtos e de algumas empresas tipo a Apple e assim, que são dadas como empresas que têm bastante cuidado com os seus termos e serviços, para conduzir também o seu comportamento, e portanto é um modelo mais ético e mais responsável do que o ChatGPT. Mas pronto, testem o modelo, é lei de borla até um certo ponto, ou seja, não tem a ver com o número de pedidos, tem a ver com o tamanho de cada conversa. Acho que podem fazer conversas ilimitadas,
Neste caso, eu, por exemplo, cheguei ao limite de uma das conversas quando lhe estava a pedir bastante código, bastantes alterações a um script que queria montar, e ele chegou a um limite que disse, olha, a partir de agora tens de pagar o Pro, porque a conversa já está demasiado grande para a versão free, mas testem o modelo porque é engraçado e se calhar acho que é um ótimo competidor para a OpenAI, para eles não terem esta hegemonia de terem sempre os melhores modelos. E ele está mesmo, nos rankings, está mesmo acima do GPT-4o, portanto acho que vale a pena testar, principalmente também por causa destes adereços extra dos projetos que eles têm, que também é outra coisa em que conseguimos dar. Os projetos são parecidos aos GPTs, portanto a criarmos os nossos próprios chatbots, mas estes adereços que eles fazem à volta do modelo, acho que aqui sim tem bastante mais valor do que o modelo em si, porque de evolução para evolução o modelo vai ficando um bocadinho mais inteligente, ganha uma capacidade ou outra, mas efetivamente acho que o grande salto já aconteceu, ou pelo menos aconteceu um grande salto que não tem acontecido mais, que foi o do 0 para o 1, quando apareceu o modelo, e se calhar quando passou a ser capaz de lidar com imagem e com voz, em vez de ser só texto, mas agora estas evoluções são sempre um bocadinho incrementais, o modelo fica um bocadinho mais rápido, um bocadinho mais performante, mais barato, etc. Mas agora, à volta deste modelo, o que é que se faz? Acho que é aqui que está o valor. O Pro custa o mesmo que o GPT, são para aí 20€ por mês, mas pronto, isso já fica ao encargo de cada um decidir se vale a pena ou não, mas testem o modelo porque acho que tem aqui umas capacidades bastante interessantes. Mudando aqui um bocadinho a indústria, a Volkswagen e a Rivian fizeram um pacto. Neste caso não foi bem um pacto, quer dizer, pode ser visto como um pacto que tem duas partes. A primeira parte foi um investimento da Volkswagen de $1.000 milhões na Rivian. A Rivian é uma construtora de carros elétricos americana, uma startup, que constrói principalmente, acho que é só mesmo, SUVs. Portanto, está ali a competir com a Ford e etc. E se calhar não tanto com a Tesla. Quer dizer, agora com o Cybertruck também, mas acho que os Rivian são um bocadinho mais baratos e mais normais, entre aspas, que o Cybertruck. Mas basicamente, então, eles investiram $1.000 milhões em ações da Rivian, portanto é uma convertible note, ou seja, é mesmo como se fosse um investimento numa startup. A Rivian já é uma empresa pública, portanto é possível comprar ações da Rivian na Bolsa Americana. E depois esperam investir mais $4.000 milhões até ao final de 2026. Portanto, o total são $5.000 milhões, que é um valor gigante face ao valor de mercado da Rivian. A Rivian neste momento está avaliada em 14 ou 15 mil milhões de dólares. Portanto, se pegarmos neste valor assim, claro que isto depois, se estamos a meter dinheiro, a avaliação sobe, portanto não sabem qual é que vai ser a avaliação no futuro depois destas injeções todas de capital. Mas porquê é que isto aconteceu e o que é que vai acontecer para o futuro? Isto aconteceu por várias razões. Primeiro, a Rivian, apesar de ter muito dinheiro em caixa, acho que tem cerca de 8.000 milhões, estavam a precisar de escalar a sua produção, ou seja, aquilo, como é uma startup, eles acho que têm tecnologia muito boa e constroem a própria tecnologia, e isto também foi um bocadinho o interesse da Volkswagen, portanto constroem o próprio hardware e o software, ou seja, não fazem outsourcing, hão de fazer algum outsourcing, mas as coisas core não fazem outsourcing, constroem eles. O problema disto é que isto não é muito escalável e, portanto, eles precisavam de um investimento gigante para fazer uma fábrica, que o estão a fazer, mas pararam porque podiam não ter dinheiro suficiente tanto para produzir os carros como para construir a fábrica e pagar os salários. E, portanto, houve aqui um interesse da Rivian também de, injetem-nos capital, que é para nós conseguirmos crescer sustentavelmente e não termos uma tecnologia fantástica que vai fechar, ao ser mais uma empresa de carros elétricos a fechar nos Estados Unidos, como agora acho que a Lucid abriu falência há pouco tempo. Portanto, a Volkswagen o que é que ganha com isto? Isto do lado da Rivian, não é? Portanto, ganham dinheiro, ganham tempo, ganham flexibilidade. Do lado da Volkswagen vão ter acesso à tecnologia que a Rivian está a desenvolver para carros elétricos, portanto a parte elétrica, mas não só, a parte eletrónica também, ou seja, o controle do carro. Isto porquê? Quer dizer, se calhar vou explicar uma coisa antes e volto já a este tema.
para além de haver este investimento, portanto, os 1.000 milhões são investimento, mas depois o resto do dinheiro vai ser utilizado para criar uma joint venture. Portanto, no fundo, uma marca conjunta ou uma empresa conjunta entre as duas. Portanto, entre a Rivian e a Volkswagen. Isto provavelmente vamos começar a ter Rivians vendidos aqui na Europa, que ainda não existe, eles só vendem para os Estados Unidos, por enquanto. Mas isto vai permitir que ambas as empresas utilizem o melhor de cada uma. Portanto, a Volkswagen, que é o expertise de distribuição e de construção de automóveis, e a Rivian, a tecnologia, porque aquilo no fundo é uma empresa de tecnologia, de software e de hardware. E aqui sim, agora faz sentido se calhar falar na tecnologia da Rivian. Portanto, eles para além, como eu tinha dito, eles não fazem outsourcing, ou seja, eles constroem o próprio hardware, e, portanto, não só a carroceria e as partes do carro, eles também fazem ou desenvolvem o software que controla essas partes do carro. Um carro elétrico não tem tantas partes mecânicas como um carro combustão interna e, portanto, é um carro muito mais softwareizado, entre aspas, que esta palavra não existe, mas é um carro que é possível controlar de uma maneira muito mais interessante com o software do que um carro a combustão elétrica, porque as peças são todas eletrónicas e, portanto, é possível ter um chip, ou vários neste caso, que conseguem controlar e conseguem automatizar e conseguem ser responsáveis por uma série de funções dentro do carro. E é exatamente isto que a Rivian faz. Eles desenvolveram uma tecnologia que se chama, agora não quero dizer asneira, mas acho que é Zonal Architecture. Exatamente. É uma tecnologia que se chama Zonal Architecture, portanto, arquitetura zonal, ou seja, de cada zona do carro. E como é que isto é diferente das tecnologias que existem atualmente? Portanto, atualmente, como é que os carros funcionam ou como é que a parte eletrónica dos carros é construída? Existem sistemas, tipo sistema de arrefecimento, sistema de steering, portanto de virar as rodas, tem o sistema de aquecimento, tem o sistema de limpa-para-brisas, isto é tudo controlado eletronicamente. E portanto cada um destes sistemas tem um chip, esse chip está ligado por fios elétricos aos atuadores e aos sensores que têm de estar disponíveis para ou atuar ou medir as coisas, não é? Por exemplo, o motorzinho dos limpa-para-brisas está ligado por um fio ou um chip que controla o sistema dos limpa-para-brisas, controla a velocidade, controla o ligar e desligar automaticamente, etc. E depois isso está ligado a um chip mãe, que é a centralina do carro, que controla estes subchips que estão a controlar os sistemas. E, portanto, no caso, por exemplo, do limpa-para-brisas automático, quando o sensor de chuva sente que está a chover, envia um sinal para o chip da sensorização de chuva, depois esse chip envia o sinal ao chip mãe, portanto, tipo à motherboard do carro, a motherboard envia outro sinal ao chip que controla os limpa-para-brisas, que envia um sinal ao motor para ligar a uma velocidade Y. Pronto. É assim que funciona mais ou menos um carro convencional e, como podem ver, tem muitas mensagens a passar de um lado para o outro e todos os sistemas têm que estar ligados ao centro e, portanto, há muitos fios a passar dentro do carro e acho que é uma das coisas que encarece muito os carros em duas componentes principais. A primeira é na construção do carro, ou seja, o carro fica muito mais difícil de construir porque é preciso passar fios de um lado para o outro, é muito material e fica muito mais pesado. E depois também na reparação do carro, em que quando um sistema se estraga, existe toda uma complexidade de maquinaria elétrica lá a passar dentro do carro que é preciso verificar. O que é que acontece com estes carros elétricos? Isto é uma coisa que a Tesla já apresentou há cerca de 3 anos e disseram que quando eles apresentaram isto para o Model 3, e é uma das razões pela qual o Model 3 conseguiu vir a um preço, nos Estados Unidos, claro, a um preço muito mais baixo que o resto da competição e ser um carro bastante bom para o preço que é, que se chama a Zonal Architecture. Portanto, estes carros que são software designed cars podem ter muito mais software a controlar estes mecanismos e muito menos eletromecânica, digamos assim. E, portanto, ou mecânica convencional. E, portanto, tendo um software
quase como um computador, um chip que consegue controlar isto de uma maneira muito melhor, o que eles fizeram foi, ok, então vamos dividir as componentes de cada zona do carro, literalmente pegar na parte esquerda do carro, na parte direita do carro, na parte da frente, na parte de trás, portanto as coisas que estão em cada uma dessas coisas, reduzir o número de chips, porque já não precisamos de um por cada sistema, precisamos de um por cada zona, aos quais os sensores do lado esquerdo estão ligados, as rodas do lado esquerdo estão ligadas, as câmaras do lado esquerdo estão ligadas, e portanto há coisas que eles podem atuar logo imediatamente. Isto reduz muito a comunicação entre chips dentro do carro, para além de reduzir bastante o número de fios que andam a passar pelo carro. E portanto, neste sistema novo zonal, o que é que passa a acontecer? Quando existe um trigger novo, primeiro há muito menos chips, porque vai ser preciso menos chips por cada zona do carro, e esse chip manda exatamente para um chip main também, mas a comunicação é muito menor e é uma comunicação que está zonada, ou seja, o chip main tem no fundo 3 cabos só e não tem uma entrada por cada sistema que está a acontecer, e depois há chips mais poderosos em cada zona que controlam vários sistemas ao mesmo tempo. Pronto, isto para além de, como eu disse há bocado, facilitar na construção do carro, e quando eu digo facilitar é permitir mais automação, porque os carros passam a ser muito mais fáceis de construir, porque as zonas podem ser isoladas umas das outras e não é preciso esperar que a instalação do sistema de steering seja instalada no carro todo, ou do sistema de câmaras, whatever, que seja instalado no carro todo ao mesmo tempo. Os carros passam a ser muito mais atomizados, portanto é possível construir as peças quase separadas e depois no fim juntar muito mais, e isto diminui bastante os custos. Eles tinham falado em cerca de 30%, porque é possível pôr mais automação, e depois também diminui muito os custos de reparação, porque quando existe um problema no sistema de câmaras do carro, não é preciso desmontar toda a maquinaria de câmaras do carro, é sim preciso ir, é o lado esquerdo, e portanto ele é corrigido só da zona esquerda do carro. Pronto, estes Software Design Vehicles, que são o foco da Rivian e da Tesla e etc, e que têm para além de uma grande experiência de utilização por parte dos utilizadores, ou seja, aqueles ecrãs controlam tudo no fundo. Portanto, para além dessa parte, que a Volkswagen também tem interesse, existe esta parte também mais de construção e de assemblagem do carro, que também ganha muita vantagem em estar ligada a um software, até pela questão de monitorização, passa a ser muito mais fácil monitorizar nas zonas e não nos sistemas. Pronto. Esta tecnologia toda vai estar acessível à Volkswagen, que vai implementá-la nos seus modelos no ID, que é a linha elétrica deles, e que é a linha assim mais avançada tecnologicamente, e depois provavelmente há de chegar a outros modelos. Mas o objetivo é esse, é terem acesso a esta tecnologia e a tecnologia melhorada também de baterias e de carroceria elétrica, etc. Do lado da Rivian, como eu disse, é dinheiro e experiência da Volkswagen e canais de distribuição, e portanto fica ali numa posição muito mais robusta, e é também um bocadinho uma validação do método que eles estão a utilizar. A Rivian, para crescer muito, teria de ter, ou seja, para se tornar sustentável, teria de ter uma escala muito grande, porque as margens nos carros são muito baixas e portanto é um negócio de volumes, exceto nas marcas de luxo, em que as margens são muito altas, e aí não é um negócio de volumes, é um negócio de margens, não é? Mas no caso dos carros mais comerciais, que é a linha onde a Rivian está a atuar, é preciso vender muitos carros, e para vender muitos carros é preciso produzir muitos carros é muito caro, e portanto eles precisam de muito dinheiro e de distribuição, e a Volkswagen vai contribuir com isso, em troca da tecnologia. Eu não sei ainda, e eles também não explicaram muito bem aqui no site, como é que a joint venture vai atuar, ou seja, se vai ser uma marca nova, ou se vai ser uma empresa que vai produzir ambas as marcas, por exemplo, que vai juntar as melhores tecnologias de cada uma, e os Rivians, R2 e etc, e os Volkswagen ID têm o mesmo software e a mesma tecnologia de baterias, por exemplo. Não sei como é que isto vai evoluir, mas acho que é muito fixe ver estas empresas que já são incumbentes, e a Volkswagen acho que é a maior automaker do mundo, o grupo Volkswagen, né? A apostar nestas startups mais pequenas de tecnologia que têm feito as coisas bastante bem, e principalmente a Rivian, porque acho que é uma empresa bastante consensual, toda a gente gosta da Rivian. Passa assim um bocadinho aquela imagem de Patagónia das marcas de carro, tipo super
eco-friendly, com imensos cuidados, não é cuidados, mas preocupações éticas, e portanto acho que é uma marca bastante interessante e acho que é positivo ver este tipo de negócios a acontecer, tanto para um lado que mostra que estão a dar valor à tecnologia, como para o outro que de repente, ok, já estamos numa posição interessante para conseguir distribuir e criar os nossos carros e até espalhar para abrir outros mercados, que era uma coisa que provavelmente não conseguiriam ou iam conseguir daqui a muito tempo, quando houvesse muito mais competidores. Uma nota é que esta zonal architecture, só a Tesla, a Rivian e empresas chinesas é que sabem fazer e é que começaram a fazer nos seus carros. A Tesla já foi há muito tempo, eles quando lançaram disseram que tinham um avanço de 5 anos, não foram 5, foram 3, mas efetivamente foi um avanço muito grande, e portanto no mundo ocidental, entre aspas, só temos 2 marcas, a Tesla não precisa de fazer parcerias com ninguém, a Volkswagen arranjou aqui um grande parceiro para este tipo de tecnologia, as outras marcas, tipo Renaults e Peugeots e Citroëns desta vida, só disse marcas francesas, mas pronto, vocês perceberam, vão ter de desenvolver a sua tecnologia ou pagar a outras empresas para a desenvolver. Também, outra nota também é que a Volkswagen já tinha feito uma parceria com outra empresa também de carros elétricos, que é a Rimac, ou de tecnologia de carros elétricos, para os seus elétricos que já existem, portanto a linha ID, o Porsche Taycan e os outros carros elétricos que têm dentro do grupo. Fazendo aqui a ponte dos carros elétricos para o Elon Musk, a sua outra empresa, neste caso não de carros elétricos, a SpaceX de foguetões e de tecnologia espacial, foi incumbida ou contratada neste caso, para ser a responsável por fazer uma tarefa bastante difícil, que é destruir a Estação Espacial Internacional. Ok, como é que isto aconteceu, porque é que isto é importante, quais é que são as coisas aqui a reter. Portanto, a Estação Espacial Internacional foi um pacto entre a NASA e a Rússia, principalmente, outros países também se juntaram, mas principalmente os Estados Unidos e a Rússia. Neste caso era a NASA e a Roscosmos, que é esta agência espacial russa. Depois também entra o Canadá, a Europa e o Japão, são os principais stakeholders, aqui entre aspas, da Agência Internacional Espacial. E isto foi um projeto que foi feito depois da Guerra Fria, portanto uma parceria que foi feita depois da Guerra Fria, quando havia uma paz generalizada no mundo, e depois da União Soviética ter caído, e o objetivo era estar em órbita, portanto fazer um laboratório espacial para descobrir mais sobre o espaço, que fosse habitado e gerido por estes países todos e que tivesse uma vida útil de 15 anos. E portanto, eles em 1998 começaram a montar. No ano 2000 foi quando popularam pela primeira vez a Agência Espacial Internacional. E como podem fazer as contas rapidamente, estamos em 2024, portanto os 15 anos duraram muito mais tempo. O que acontece é que já não existe tanto interesse destas agências em manter a estação espacial lá em órbita. Para além disso, existe um perigo de a qualidade e os materiais e mesmo a construção está a deteriorar-se rapidamente. Portanto o objetivo eram 15 anos, já passaram 24 e portanto eles têm de mandar abaixo. Ou seja, quando eu digo mandar abaixo é tipo fazer alguma coisa com ela, resolver o problema de termos uma coisa do tamanho de um campo de futebol a orbitar à volta da Terra. Existiram algumas soluções, eu acho que são 4, vou dizê-las aqui. Portanto, a primeira era, e a NASA também pensou nisso, era deixar isto como um espaço podia ser utilizado por empresas privadas para turismo espacial. Essa era a primeira solução, mas isso não resolve o problema da idade da estação espacial e, portanto, não resolve o problema de haver um perigo latente daquilo correr mal e de haver destruição, destruição descontrolada, neste caso, daquilo. A outra opção era pô-la em órbita muito mais alta do que o que está e deixá-la no espaço como uma imagem ou como um exemplo da genialidade da engenharia humana. Acho que isso era bastante caro e, portanto, não era possível fazer. A outra era fazer o contrário, mas na Terra, portanto, trazê-la para a Terra
de uma forma controlada e tê-la num museu ou tipo, de uma forma exposta a algures para mostrar e até, se calhar, para podermos fazer visitas dentro do laboratório, porque, no fundo, há de ser um dos sítios mais exclusivos do mundo, não é? Não deve haver muita gente que foi à Estação Espacial Internacional. Mas acho que o problema aí é um problema de engenharia, não é possível trazê-la de forma controlada, não existe tecnologia, não existem foguetões capazes de fazer isso e, portanto, trazê-la para a Terra de forma controlada acho que está fora de questão. E o último, que é destruí-la de forma controlada, fazê-la cair no Oceano Pacífico, e é exatamente esse que eles optaram. E, portanto, eles agenciaram este serviço à SpaceX, que é a startup, ou já não é uma startup, mas a empresa de espaço do Elon Musk, por 843 milhões de dólares, portanto quase 1 bilhão americano. O projeto vai começar agora e vai ser feito, ou seja, o voo que vai destruir a estação espacial vai ser em 2031, é aí que se espera que aconteça. Até 2030, os países já se comprometeram a dar suporte e a manter a manutenção da estação espacial. Países, exceto a Rússia só se comprometeu até 2028. E como é que isto vai acontecer? Portanto, o que se espera que aconteça, ou o que está planeado, é a estação espacial ir descendo em órbita. Eles neste momento acho que estão a 260, isto está em miles, mas pronto, estão a 260 miles, ou seja, isto vezes 1.6, que é a órbita em que eles estão, aliás, que vão descer até 260 miles, ou vão descer até um intervalo entre 260 e 205 miles, assim aqui é, e depois vão descendo durante um ano, em que durante esse ano eles vão tirar as coisas que são valiosas dentro do laboratório, vão tirar também os humanos, e portanto espera-se que em 2030 a Estação Espacial Europeia fique human-free pela primeira vez em 30 anos. Depois ela vai continuar a descer até uma órbita de 90 milhas acima da Terra, e quando estiver a essa órbita vai ser lançado um foguetão que ainda não se sabe qual é, porque supostamente, ou seja, espera-se que seja um dos modelos Dragon da SpaceX, mas acho que vai ter de levar muitas alterações porque é uma missão ultra específica, é uma missão muito mais complexa. A Estação Espacial Europeia não foi feita para ser desmontada, não foi pensado quando foi construída, e portanto o que vai acontecer é que o foguetão vai subir, vai atrelar a estação espacial e vai fazer com que ela desça de uma maneira muito controlada e muito devagar, para depois cair controladamente também no Oceano Pacífico, e espera-se que algum do debris, portanto do lixo que produza e dos restos que produza, caiam sobre as ilhas que estão no sul do Pacífico, mas de uma forma controlada e, portanto, sem qualquer tipo de perigo. Isto vai ocorrer, vai provavelmente criar luzes. Portanto, aí vamos ter aí, se calhar vai dar para ver um novo cometa, como deu para ver há umas semanas, mas pronto, ainda falta muito tempo. O que é que isto significa para o Elon Musk? O Elon Musk tem tomado cada vez mais, o Elon Musk e a SpaceX, não é? Tem tomado cada vez mais uma posição dominante nos projetos da NASA. Muitos dos projetos agora estão dependentes da engenharia da SpaceX, portanto eles privatizaram essa parte toda, ou seja, fizeram outsourcing. A NASA gera só quase os projetos espaciais e não a construção dos foguetões, sendo que está previsto para 2026 uma viagem tripulada à Lua num dos foguetões do Elon Musk, ou num dos foguetões construídos pela SpaceX. E, portanto, era só aqui um fun fact engraçado, mas é isso. A Estação Espacial Europeia vai morrer. Não há planos para uma nova Estação Espacial Europeia, porque acho mesmo que o objetivo era acabar com esta e não resolver só o problema da idade dela e do perigo que tem dela cair descontroladamente. Mas pronto, é aqui uma notícia engraçada. Só outro fun fact é que a Estação Espacial Europeia tem também um campo de futebol, ou seja, a área de um campo de futebol,
mas tem só o equivalente a um T6 em termos de espaço útil no laboratório. Muito daquilo são propulsores e painéis solares e sistemas de segurança e blá blá blá, portanto engenharia muito complexa. Eu vou deixar aqui a notícia para vocês verem, mas pronto, é isso. Quase $1 bilhão para destruir uma das maiores obras de engenharia da humanidade. Parece um bocadinho estúpido, mas acho que é necessário e acho que seria um perigo mantê-la em órbita. Agora, bora assim umas notícias mais rápidas, só para atualizar. No desporto, a estrela do ténis Carlitos Alcaraz assinou um deal de 10 anos e 200 milhões, portanto 20 milhões por ano com a Nike, e vai ter o seu logotipo. É o tenista mais jovem de sempre a ter este tipo de não é vantagem, de oportunidade. Tanto Federer como o Nadal tiveram os seus logos, mas já foi numa altura, quando eu digo logo é marca própria, não é? Mas já foi numa altura mais avançada da sua carreira, portanto aos 25 ou aos 26 anos, e o Carlitos assina isto com uma idade mais baixa. Depois a Meta tem alguns processos aqui com a União Europeia, eu acho que até falei disto num dos episódios anteriores. O sistema deles, o Meta AI, que também é um chatbot, não chegou à União Europeia, exatamente por causa desta rixa que há entre a proteção de dados, que é o Digital Markets Act da União Europeia, que protege os dados pessoais das pessoas, e o que a Meta quer fazer. Eles anunciaram há uns tempos que queriam treinar os seus modelos novos com os dados que as pessoas postavam no Instagram e no Facebook, e que não era possível fazer opt-out. Bem, o que parece é que eles adiaram esse treino por causa destes processos com a União Europeia, e na União Europeia e no Reino Unido vai ser possível fazer opt-out, é o que se espera, pelo menos, quando eles voltarem a recolher os dados. Nos outros países não é possível, portanto, qualquer país fora da União Europeia e do Reino Unido, todos os posts que são publicados de forma pública vão ser ou podem ser utilizados para treinar modelos para treinar LLMs e modelos de AI. Para além disso, eles há uns meses apresentaram, e acho que quem tem Instagram deve ter visto isto, apresentaram uma opção que era: podes continuar a usar a nossa aplicação de borla, mas levas com Targeted Ads, ou então pagas, não sei quanto é que era, X euros por mês para utilizar uma versão sem ads da nossa aplicação. Isto também vai contra o Digital Markets Act. O que acontece é que eles têm de oferecer ou seja, as pessoas não foram, não houve não há uma opção em que as pessoas possam dizer: olha, eu não quero pagar, quero ter ads, mas não quero que sejam targetizados. E é aqui que está a questão. Não é o ter ads ou não, é o facto de ou tens ads que são custom ou não tens ads todo, e para isso tens de pagar. Não, tem de haver uma terceira opção, que é, pode haver ads, mas eles não são targeted e portanto são ads genéricos que se apresentam às pessoas. Se confirmar o processo supostamente vai fechar agora em 2025, se confirmar o processo, a Meta pode ter de pagar 10% do seu revenue anual, portanto acho que é sempre esta aqui a multa que eles pagam. Mais AI, o Figma, que é uma solução de design colaborativo, portanto acho que a malta que costuma fazer aí designs provavelmente já usou o Figma, que veio revolucionar, veio aqui pôr um bocadinho o pé na porta à Adobe, que tinha o monopólio das ferramentas de design. Incluiu AI pela primeira vez, incluiu AI na sua plataforma e, portanto, fez um redesign total, e existem funcionalidades novas como desenhar logo uma interface ao estilo de iOS ou ao estilo de não sei o quê, e portanto ele adapta logo a interface e faz logo as ligações para os botões funcionarem no protótipo, etc. Portanto, AI as you should, não como um produto, mas sim como uma feature do produto para ajudar os designers a trabalhar. Para além disso, e acho que era uma coisa, pelo menos eu usava muito, que era fazer slides de apresentações no Figma, e eles agora deram um embrace e têm mesmo uma parte da aplicação específica para apresentações não é PowerPoint, mas para apresentações de slides. O primeiro código de barras foi scanizado há 50 anos atrás, portanto faz 50 anos que o código de barras foi inventado. Desde então todos os produtos, ou praticamente todos os produtos que se vendem, têm um código de barras que tem informação sobre o produto, preço, etc. O que vai acontecer é que vai
evoluir o código de barras e vai passar a haver um código de barras second gen que vai poder ser escaneado pelos nossos telemóveis, à semelhança de um QR Code, e que vai ter informação sobre ingredientes, informação calórica, informação nutricional, de onde é que os ingredientes vêm, onde é que são sourced, etc. Portanto, enriquecer um bocadinho mais essa informação. O objetivo é acabar a transição até 2027 e, portanto, de certeza que vamos começar a ver aí campanhas sobre isto. Ok, chegamos ao final das notícias. Tenho só aqui o fun fact desta semana. O fun fact desta semana está relacionado com uma das empresas mais valiosas do mundo. Chegou a ser durante 1 ou 2 dias mesmo a empresa mais valiosa do mundo, que é a Nvidia. E que tem a ver com o nome da Nvidia. Eles no início não tinham nome, portanto não tinham nome para a empresa. Quando precisaram de incorporar a empresa, portanto criar a empresa no fundo, a entidade, a empresa, a única coisa que eles tinham que era comum a todos era que eles davam nome aos fecheiros em que eles trabalhavam como NV em Next Version. Portanto, no fundo, é a nossa versão do underscore final, underscore finalíssima V1, pronto. E eles tinham este hábito de pôr o NV sempre que era uma versão nova e sempre que era o último fecheiro a última versão daquele fecheiro. E, portanto, o objetivo foi, olha, então vamos encontrar todas as palavras que tenham estas duas letras, NV, e houve uma altura em que eles queriam chamar Nvision, mas aquele nome já existia e estava ocupado por uma empresa de papel higiênico, portanto nada a ver com tecnologia, e depois encontraram a palavra latina para inveja, que é invidia, que é muito parecida à palavra espanhola, que é Nvidia. Tiraram o i e ficou Nvidia, e portanto agora dizem que é também um bocadinho e tal, tipo de serem o menino que vai fazer as outras empresas invejosas, que têm a melhor tecnologia, usam um bocadinho esse marketing, e é por isso também que a cor da empresa é verde, que é um bocadinho para representar essa inveja que os caracteriza de serem tão bem-sucedidos. Pronto, é isso, mais um episódio de Shutdown. Ficou um bocadinho maior, também eram mais notícias e menos temas grandes para desenvolver. Já sabem, se aprenderam alguma coisa com isto, partilhem para espalhar aí o conhecimento. A melhor maneira de ajudar e mais barata de borla é subscreverem e deixarem as estrelinhas. Vai passar a estar disponível no YouTube sem vídeo, portanto só com uma imagem. Tenho a newsletter onde eu vou escrevendo alguns comentários de coisas que vão passando aqui ou não, portanto também tenho aí o link. Tenho o site mesmo do podcast, que é shutdownpod.com. E se quiserem ajudar ainda mais, tenho a Donorbox, que me ajuda aqui a motivar-me para continuar a fazer estes episódios. E é isso, vemo-nos para a semana.